Artigo 833 do Código de Processo Civil. Na tela. São impenhoráveis. Inciso 1. Os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Inciso 2. Os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida. Inciso 3. Os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo-se de elevado valor. Inciso 4. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montépios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o parágrafo 2º. Inciso 5. Os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis, necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Inciso 6. O seguro de vida. Inciso 7. Os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. Inciso 8. A pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Inciso 9. Os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Inciso 10. A quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Inciso 11. Os recursos públicos do fundo partidário, recebidos por partido político nos termos da lei. Inciso 12. Os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. Percebam que o artigo 833 não utiliza a terminologia que era utilizada no Código de Processo Civil de 73, que dizia que são absolutamente impenhoráveis. A doutrina sempre criticou essa terminologia utilizada pelo CPC. Seja porque o Código de Processo Civil de 73, no artigo 649, previa hipóteses em que a impenhorabilidade não era a rigor absoluta, seja porque, em algumas hipóteses em que o legislador entendia que a impenhorabilidade era absoluta, já vinham sendo flexibilizadas no direito comparado. O Código de Processo Civil de 2015, portanto, não repetiu a terminologia absolutamente impenhoráveis. Mas isso precisa ser examinado com cautela, à luz da doutrina e da jurisprudência. Vamos examinar, a partir de agora, essas hipóteses previstas no artigo 833. Na tela. São absolutamente impenhoráveis os bens de uso pessoal, exceto os de alto valor. Então percebam que se o próprio legislador apresenta uma possibilidade de exceção, significa que não são a rigor absolutamente impenhoráveis. Então vamos citar um exemplo aí na tela. Um colar de ouro com diamantes, avaliado em R$500 mil, pode ser penhorado, à luz do caso concreto e na falta de outros bens. São impenhoráveis, contudo, os anéis de núpcias. Então percebam, anel de núpcia é um objeto de uso pessoal e a doutrina entende que os anéis de núpcias são impenhoráveis. Outra situação interessante apresentada no elenco do artigo 833 é a situação dos móveis. Na tela. São absolutamente impenhoráveis os móveis, pertences e utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, exceto os de alto valor. Esses bens móveis aderem ao bem de família e são impenhoráveis. Se considerados de grande valor, poderão ser penhorados. Então percebam,
são absolutamente impenhoráveis aqueles móveis, pertences e utilidades domésticas que não são de alto valor. Porém, os que são de alto valor poderão ser penhorados. Na tela. Um piano avaliado em R$100.000 poderá ser penhorado na falta de outros bens. Porém, a máquina de lavar roupas ou a geladeira são impenhoráveis. Conforme já analisamos, o objetivo do processo de execução não é reduzir a situação do executado a uma situação de miséria. O objetivo da execução não é humilhar o executado, não é causar-lhe ruína financeira. Nesse sentido, a legislação processual civil brasileira, ainda no Código 73, restringia a possibilidade de penhora sobre o rendimento do trabalho. Na tela, são absolutamente impenhoráveis os vestuários, pertences de uso pessoal, soldo, remuneração, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio e montépios, e quantias recebidas por liberalidade de terceiros, destinadas ao sustento do executado e de sua família. Porém, percebam, mesmo nessas situações, nós temos exceções. Se o vestuário ou o pertence de uso pessoal, por exemplo, for de elevado valor, à luz do caso concreto e na falta de outros bens penhoráveis, o exequente poderá sim nomeá-los à penhora. Percebam, se o vestuário ou o pertence de uso pessoal for de alto valor, poderá ser penhorado. Exemplo, um vestido de alta grife, avaliado em R$200.000. Um smartphone avaliado em R$10.000. Imagine que determinado credor tem uma nota promissória no valor de R$100.000. Somando juros, correção monetárias, custos processuais, honorários advocatícios, esse valor seja de R$150.000. O executado não apresenta patrimônio conhecido. O exequente solicita ao cartório de registro de imóveis, não encontra nada. O Detran, nada. Tenta penhora online? Zero. Ora, mas tem em seu conhecimento de que o executado tem, por exemplo, um ou vários vestidos de grife. Não seria possível penhorá-los? O Código de Processo Civil abre uma brecha para admitir que se o vestuário ou pertences de uso pessoal for de elevado valor, é sim possível penhorá-los. Imagine, eu citei aqui o exemplo do smartphone. Vamos imaginar que Maria é credora de João da Silva e esse crédito está materializado em um cheque, R$3.000. Maria insiste em receber de João da Silva não paga. Ajuiza a ação de execução. E no mesmo sentido, por mais que Maria seja diligente, não encontra bens penhoráveis. Tenta penhora online, frustrada. Não encontra bens móveis ou imóveis registrados no nome de João da Silva. Mas sabe que João da Silva tem um iPhone e que esse iPhone vale R$10.000. Ora, um iPhone, que é uma espécie de smartphone, é um bem de uso pessoal. Poderá ser penhorado? Resposta, sim, perfeitamente. Ademais, o artigo 833 do Código de Processo Civil restringe a possibilidade de o exequente penhorar o rendimento do trabalho do executado. Percebam, remuneração, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlio, etc. Qual que é o objetivo dessa regra? Proteger o patrimônio mínimo do executado. Ainda que o exequente esteja em estado de calamidade financeira, não poderá utilizar esse argumento para flexibilizar a proteção legal à impenhorabilidade dos rendimentos do trabalho. Porém, essa impenhorabilidade, que outrora foi absoluta, comporta exceções no atual sistema. Vejam, quanto à renda do trabalho, há duas exceções à impenhorabilidade. O primeiro é a obrigação alimentícia. E o segundo é o rendimento mensal superior a 50 salários mínimos mensais.
E percebam que essas exceções estão previstas no próprio Código de Processo Civil. Então vamos imaginar, João da Silva casado com Maria. João da Silva e Maria tiveram um filho, o Zezinho. João da Silva se divorcia de Maria. Maria tem a guarda do filho Zezinho. E João da Silva vai pagar pensão alimentícia para Zezinho. Ocorre que João da Silva não paga a pensão. Maria, representando o filho, ingressa com ação de execução de alimentos contra o João da Silva. João da Silva não efetua o pagamento. Maria, representando o filho Zezinho, opta por ingressar com rito da penhora. Postula, portanto, a penhora online de ativos financeiros depositados em qualquer instituição bancária ou financeira desse país em nome de João da Silva. A penhora é frutífera. O Poder Judiciário intima o João da Silva, que, constituindo advogado, defende-se alegando a impenhorabilidade dos rendimentos do trabalho. Percebam que, nesse cenário, a obrigação alimentícia representa uma exceção à proteção legal aos rendimentos do trabalho. Evidentemente, não será possível penhorar 100% da renda do João da Silva. O Código de Processo Civil admite até 50% dos rendimentos líquidos. A outra exceção prevista no Código de Processo Civil é a penhora de rendimento mensal superior a 50 salários mínimos mensais. É importante ter conhecimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que diz respeito à penhorabilidade de rendimentos do trabalho. Na tela. O STJ tem precedentes que flexibiliza a impenhorabilidade dos rendimentos do trabalho. Admitiu o acordo cidadã a penhora de até 30% dos rendimentos, desde que reste comprovado que não haverá violação à dignidade do executado e seja garantido o mínimo existencial. Note que esse percentual foi admitido em situação em que o executado auferia rendimentos inferiores a 50 salários mínimos. E aí está o precedente, a decisão de 2018. Então percebam que isso aqui não está previsto no Código de Processo Civil, mas ainda assim o STJ, interpretando a teleologia, a finalidade dos dispositivos, entendeu que até 30% dos rendimentos do executado, desde que isso não represente uma ameaça à sua dignidade e nem atinja o seu mínimo existencial, é plenamente possível a penhora de rendimentos do trabalho do executado. Outra hipótese prevista no artigo 833 e que restringe a possibilidade de penhora, na tela. São absolutamente impenhoráveis os materiais necessários à obra em andamento. Porém, se a própria obra estiver penhorada, os materiais para nela serem empregados também serão penhoráveis. Nesse caso, a penhora recai sobre direito de superfície, a saber, direito real que destaca a propriedade do solo da propriedade das construções e das plantações realizadas pelo superficiário. É o que está previsto nos artigos 1369 a 1377 do Código Civil. Vamos entender. Se tem uma obra em andamento, a construção, por exemplo, de um prédio, onde vai ser instalado um empreendimento comercial. O material adquirido pelo dono da obra, executado, que vai ser utilizado na obra, é impenhorável, por expressa disposição legal. Porém, se a obra for penhorada, toda a construção for penhorada, aí o Código de Processo Civil diz: se a obra for penhorada, não há obstáculo para que os materiais que vão nela, a obra, serem empregados, sejam de igual sorte penhorados. E percebam que, nesse sentido, o legislador destaca o direito da construção ou da propriedade do solo, porque o que seria penhorado aqui era a construção e não o solo. Isso só é possível quando o proprietário da construção for distinto do proprietário do solo. Nós estamos diante do direito de superfície, que é um direito de natureza real que está regulamentado nos artigos 1369 a 1377 do Código Civil. O Código de Processo Civil dispõe que é absolutamente impenhorável a pequena propriedade rural.
Perceba na tela. Observe que a Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 26, dispõe que a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. A lei que regulamenta o preceptivo constitucional é a Lei 8.629 de 93, e o artigo 4º, inciso 2, a linha A, dispõe que a pequena propriedade rural é aquela que tem até 4 módulos fiscais. E percebam que essa grandeza, módulo fiscal, é uma grandeza de natureza agrária e não geográfico-territorial. Então, a depender da região do país, um módulo fiscal poderá ter tantos hectares. Em outra região, a depender da produtividade da economia, pode ter vários hectares. De qualquer forma, o parâmetro legal é objetivo, 4 módulos fiscais. Então percebam que a pequena propriedade rural não é levada em consideração a quantidade de hectares, e sim módulos fiscais. O Código de Processo Civil dispõe também que são absolutamente impenhoráveis os recursos públicos destinados à aplicação em área de educação, saúde ou assistência social. Percebam que recursos públicos são, por natureza, impenhoráveis. Isso por força de norma contida na Constituição e no Código Civil brasileiro. O que poderia gerar dúvida é essa hipótese em que os recursos públicos são repassados para entidades de natureza privada. Por exemplo, uma associação ou uma fundação, qualificada ou não como OCIP, OES, OSC, que firmam convênios com o poder público para realizar atividades de interesse social. Nessa hipótese, inclusive, esses convênios podem ter a previsão de repasse de recursos financeiros. Dentro da lógica do direito administrativo, todas essas entidades privadas sem fins lucrativos estão sujeitas à prestação de contas perante o correspondente Tribunal de Contas. E o Código de Processo Civil, à luz dos princípios constitucionais, da supremacia do interesse público, da indisponibilidade do interesse público, de forma acertada, impediu que a penhora recaísse sobre esses recursos públicos repassados a essas entidades de direito privado sem fins lucrativos que prestam serviço de interesse público. O Código de Processo Civil ainda dispõe que são absolutamente impenhoráveis os recursos de poupança no limite de 40 salários mínimos. Questão relevante é a de saber se o executado que possui diversas contas poupanças e mantém cada uma delas determinados valores, de sorte que em cada conta poupança ele não atinge 40 salários mínimos, mas os somatórios delas atinge ou até supera o montante de 40 salários mínimos. A pergunta que se impõe é: nessa hipótese, esses valores seriam impenhoráveis? Para a jurisprudência do STJ, não. Deve-se levar em consideração o somatório de todos os valores que estão depositados nessas contas poupanças. Na sequência, conforme fizemos a leitura do artigo 833, vocês perceberam que os recursos públicos do fundo partidário também são absolutamente impenhoráveis. Observe que, por força do artigo 17, parágrafo 3º da Constituição, esses recursos constituem uma garantia constitucional ao partido político como forma de se prestigiar o pluralismo político. São recursos que possuem aplicação vinculada. Atenção para esse detalhe. Partido político é pessoa jurídica de direito privado. E os recursos públicos do fundo partidário são de natureza pública e, portanto, impenhoráveis. Notem que outras verbas pertencentes aos partidos públicos, que não são oriundas desse repasse por parte do poder público, são plenamente penhoráveis. Vamos continuar a análise no próximo bloco. Até lá.